Irmãos e irmãs, amigos que participam do canal TV Viva a Promessa, este é o boletim missionário da Junta de Missões. Uma grande honra, uma satisfação enorme ter você participando conosco deste canal, desta programação. Nós temos nesta oportunidade a honra, a alegria de receber para o nosso bate-papo missionário o pastor Zé Lima de Farias Filho, missionário juntamente com a sua família na cidade de Setúbal, Portugal. Pastor Lima, mais uma vez, seja muito bem-vindo e que o nosso Senhor nos conceda graça para a gente poder servi-lo e também servir a igreja, os irmãos, as irmãs, os amigos que estão e estarão participando do programa Boletim Missionário. Nosso primeiro tema aqui é justamente saber como estão os teus familiares, você, nesse momento em que a gente já começa a fazer os movimentos no chamado pós-pandemia. Todos na paz, esperançosos, com saúde. Como estão as coisas aí, meu querido? Em nome de Cristo. Olha, irmãos, pastor Júnior, graças a Deus estamos bem. A nossa chegada à Europa no ano de 2020, mais precisamente no dia 10 de março daquele ano, é uma chegada diferente de todas as chegadas, exatamente pelo que você mencionou, pelo grande evento, pelo grande acontecimento, talvez seja melhor, né? Circunstancial da pandemia. Ninguém esperava. Então, é um envio em pleno início de pandemia. Eu cheguei no dia 10, no dia 14 de março, o governo de Portugal decretou o fechamento de tudo. Então, a gente chegou nesse contexto. Então, agora que nós podemos dizer que entramos numa normalidade missionária, mas se fez missão, sim, porque missão nunca para. Missão não depende de circunstâncias. Missão não depende de eventos, de guerras, rumores de guerras. Não depende de pais contra filhos, filhos contra pais. A missão, ela é atemporal, ela está fora de qualquer ação, por mais globalizada, ação humana, boa ou ruim. Em festa e em choro se faz missão. Aliás, a semente é semeada com choro. Então foi feito pela graça do Senhor, em plena pandemia, a missão na pandemia, durante a pandemia, em meio à pandemia. É evidente que nesse período passamos um tempo, quase 4 meses, que não podíamos atravessar para a Espanha. Depois foi aberto, a gente ia de 15 em 15 dias lá. E hoje a Igreja da Espanha, como você bem mencionou, ela está já com um novo missionário, esperando que daqui a pouco ele vai falar, ele está com você aí, o pastor Arley e sua família. Então, nesses 2 anos e meio exatamente, o Senhor teve misericórdia da missão dele e está tendo condição, por causa da sensibilidade da visão missionária da Junta de Missões e da Diretoria Geral, de fazer exatamente de ter essa percepção e fazer as condições, criar as condições espirituais e financeiras e tudo mais para que a gente tenha mais um trabalhador na Espanha, que se Deus quiser, nas próximas semanas, aí, em nome de Cristo, deverá estar partindo para lá. Hoje a igreja está toda legalizada lá, pastor Júnior e ouvintes, na parte, por exemplo, legal mesmo, dos poderes, no local de culto ela está toda arrumadinha, tem novos diáconos lá, presbíteros, tem 2 igrejas domésticas que funcionam, elas, como as férias na Europa, que é muito sério, férias para o europeu. Então no mês de agosto passado agora não teve atividade, até porque também a gente estava de férias, e aí volta agora no primeiro semana de outubro, essas 2 igrejas voltam a funcionar. A igreja de Leganés, que é a igreja sede da Promessa na Espanha, ela não parou. Essas 2, porque são domésticas e depende muito da presença da liderança,
elas voltarão à atividade agora. Então a igreja na Espanha é isso, está só esperando o grande missionário de Deus, com a sua família, o pastor Arley, para dar em sequência a essas 3 igrejas e outras famílias que tem lá, que a gente faz discipulado. E aqui em Portugal, graças a Deus, a igreja também caminha, né? A igreja de Setúbal, ela está também com novos presbíteros, sendo treinado. Um presbítero novo tem, que já é pastor, o pastor Sérgio, que é o meu segundo pastor, que ficou pastoreando a igreja enquanto eu estava de férias. E é uma igreja que está sendo treinada em várias lideranças de ministérios e também novos diáconos e diaconisas que receberão treinamento. A gente atende dezenas de famílias que estão chegando, principalmente do Brasil, nesse período. Aqui tem muita gente chegando. Essas pessoas estão espalhadas em vários lugares de Portugal, então eu nem tenho tempo para atender todas. Eu sou cobrado: pastor, senhor, quando é que o senhor vem? O senhor disse que vinha, ainda não deu, porque de fato falta agenda mesmo para a gente atender várias pessoas. No resumo, pastor, minha família está bem, tivemos um período de descanso. Agradeço muito a Junta de Missões pela sensibilidade. Fomos ao Brasil, assim, de forma bem tranquila, pouca gente soube, pude descansar, que estava precisando muito mesmo. E voltamos animados. Minha esposa está bem animada e meus filhos também, o João Pedro e o Tiago, e a esposa a Vládia. Graças a Deus, Deus tem tido misericórdia de nós e temos muita esperança dessa igreja se desenvolver. Acho que numa segunda etapa, numa outra pergunta, talvez eu possa lhe dar mais detalhes sobre o futuro, talvez imediato, e a médio prazo dela. Perfeito. Você citou inclusive vou pegar gancho nessa palavra, que são muitos os pedidos, muitas as demandas, e lógico, pelo tempo que você já está, né, em Portugal e também Espanha, lógico, o período que você respondeu diretamente, né, pela igreja na Espanha, você teve essa oportunidade de ir conhecendo, né, famílias, contatos que inclusive você já tinha. Eu quero pedir uma gentileza para que os nossos irmãos e amigos, né, que estão participando agora do programa Boletim Missionário, e para aqueles que vão acessar no futuro, por gentileza, pastor, de maneira bem objetiva, dê um panorama sobre onde nós temos famílias espalhadas por Portugal, né, ao norte de Portugal, ali na região de Setúbal, Lisboa, por gentileza, para que a gente possa ter uma noção mínima, pelo menos, desses nossos irmãos, dessas famílias que estão espalhadas em Portugal, por gentileza. Muito bem, pastor Júnior, sobre essa questão das famílias, né? Eu conheço, está chegando muita gente, como eu disse, do Brasil, mas também eu passei a conhecer famílias que já estavam aqui há muito tempo, mas que nunca tinham tido contato, ou que tiveram contato, mas não tiveram força para seguir vindo à igreja, porque são espalhadas, né? Espalhadas por Portugal. Eu conheci uma família, por exemplo, que estava há 15 anos aqui, moram a cerca de 50 quilômetros da cidade do Porto. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, fica a 300 quilômetros da capital Lisboa. Então são as duas grandes metrópoles do país, Porto e Lisboa. E eu fui visitar essa família do irmão Hélio. Ele é casado com 2 meninas, ele é casado com a sua esposa e tem 2 meninas, 2 filhas. E ele me disse: pastor, se a igreja abrir uma igreja no Porto, a gente vai congregar, o senhor pode ter certeza, nós conhecemos muita gente que podemos levar para vocês fazerem o discipulado. Na região do Porto mesmo, que eu estive na terça e na quarta-feira agora, eu estou discipulando um casal. Eles têm 20 anos, eles casaram aos 18 e vieram para Portugal. Irmão Samuel e irmã Jenny, foi um casal muito especial, faz 2 anos que eu estudo a Bíblia com eles. Eles estão sendo preparados no Evangelho para serem missionários autóctonos, voluntários, né? E eles acabaram de abrir uma empresa, que é uma clínica de estética, tudo muito bem organizadinho. Eu venho acompanhando eles em todos esses processos. E agora estive lá para orar pelo lugar, né, pelo local de trabalho. Eles têm consciência de que eles serão usados, estão sendo já usados para semear a boa semente
lá e poderão, quem sabe, ajudar até no patrocínio de uma futura, de um local, né, para uma futura Igreja Adventista da Promessa no Porto. Essa mesma cidade, eu tô começando discipulado com outro casal, também jovens, né, que chegaram do Brasil mais ou menos há 7 meses, que é o irmão Júlio com a irmã Graciele, e que também estão muito conscientes de que eles serão líderes dessa futura igreja, tá? E a gente organizou agora nessa terça e quarta-feira com eles um processo de como dar os passos para isso. Nesse mesmo dia, que foi quarta-feira agora, último, eu conheci um português de nome Alexandre, um jovem, e conheci a sua avó. Ele entrou em contato comigo no final do mês de julho, e agora, voltando de férias, no começo de setembro, finalmente eu fui lá. Fui muito bem recebido, passei lá umas 2 horas na casa dele. Ele, no final da conversa, ele disse: olha, minha casa está aberta aqui no Porto para o senhor vir, para a gente fazer uma agenda, para o senhor estudar, tirar minhas dúvidas bíblicas, e o senhor querendo, a minha casa está aberta também para o senhor trazer esses jovens, esses casais de jovens. Quem sabe a gente não começa aqui uma base missionária, porque eu olhei o doutrinal de vocês e estou ouvindo a sua explicação e me agrada muito. Eu estou dizendo isso para vocês, mas eu não estou dizendo que isso já é algo concreto, pastor Júnior, mas porque aqui tudo é muito ainda... Você não pode cravar as coisas, porque o português ele é muito conveniente. O português não, o europeu em geral. Quando se trata de religião, ele é desconfiado. Mas são notícias boas, como esses eu conheço. A gente está preparando o irmão Paulo, que é português, para batizar. Estamos preparando o irmão José, que é português, para batizar. Isso nós já estamos estudando para o batismo. Eles querem batizar. Paulo, José. Estamos preparando, por exemplo, a irmã Patrícia, que o pastor Júnior conheceu. Ela está interessada e aceitou fazer os estudos para o batismo. E talvez no mês de dezembro eu batize esse português. Mais uma menina, uma jovem, chamada Sara, que também no sábado passado entrou no nosso gabinete pastoral lá em Setúbal e disse que ela quer se batizar, se rendeu a Cristo. Então, nós temos esses movimentos de português, e tem outros portugueses que a gente está começando a ter acesso para também pregar o evangelho. Tem o irmão Orlando e a irmã Paula, que também o pastor Júnior conhece, que depois de um grande problema que estiveram na vida, estiveram um pouquinho distantes, mas agora consegui reativar o contato, com muita oração, muito choro. Então, a igreja de Setúbal está de fato cheia e caminha, pastor Júnior, para ser uma igreja autossustentável, dentro de um projeto muito bem elaborado pela Junta de Missões, com a parceria da diretoria geral, que esteve por aqui junto com os líderes de missões, né? E eles sabem muito bem o projeto que eles fizeram, o acordo que eles fizeram com a igreja de Setúbal, que vai abençoar também a igreja da Espanha. E a partir de junho do ano que vem, de 2023, graças a Deus, pastor Júnior e irmãos e irmãs, a igreja de Portugal já deverá ter aquela experiência da autossustentabilidade. Ou seja, a gente já poderá dizer, por causa do trabalho de vocês aí que nos lideram, nós podemos dizer que já poderemos ter essa experiência a partir de julho de 2023. Pela graça do Senhor, com a bênção dele, e eu tenho certeza, para a alegria dos irmãos, a igreja de Portugal já será autossustentável no aspecto financeiro, e a gente está preparando ela, evidentemente, para a autossustentabilidade em termos de liderança e também de ação missionária. Uma igreja caminhando cada vez mais para a consciência missionária, que de fato, na Europa, tenhamos uma igreja nos próximos 2, 3 anos, que vocês venham aqui e digam assim: olha, essa igreja parece que entendeu um pouquinho o evangelho, ela entendeu que ela está aqui para servir e salvar, e edificar vidas por reino de Deus. É que eu poderia dizer nessa segunda pergunta aí, meu irmão. Perfeito. Pastor Lima, você acabou de comentar que existe um projeto, né? Existe um plano de trabalho ministerial, missionário, para que a IAP em Setúbal se torne autossustentável, ou seja, que ela tenha condições, né, financeiras
de se manter. E mais do que isso, também fazer movimentos espirituais para plantar novas igrejas, né, tendo de fato uma estrutura, né, de liderança, né, de homens e mulheres, jovens, enfim, uma igreja estruturada. Nesse ponto exatamente, pastor, como é que o senhor vê, né, o tempo que o senhor tem pela frente? O senhor citou, inclusive, julho de 23, como é que tem sido esse trabalho, né, como é que tem sido levado a efeito esses movimentos? É importante, pastor, o senhor lançar luz para que os nossos irmãos, irmãs, amigos que participam do boletim missionário, eles tenham ainda uma visão mais ampliada, né, uma consciência mais alargada a respeito desse projeto que é tão importante para a Igreja Adventista da Promessa no mundo, pastor, por gentileza. Tá bem. O fato da Europa ser um continente em termos de geografia global, né, do globo terrestre, é um continente que está ali como se fosse o centro do mundo, né? Então, qualquer igreja que de fato alcance uma visão missionária do Evangelho mesmo de Jesus, o Evangelho dos apóstolos, que era o Evangelho de Cristo, e olha para o ano 2000, século 21, e tem no coração a vontade de ser usado por Deus para de alguma maneira contribuir para a pregação do Evangelho no mundo, tem que estar na Europa, porque aqui estão as gentes, aqui é o encontro das gentes, né? Dos seres humanos, de todas as cores, nacionalidades, culturas, etnias. É um caldo cultural imenso aqui nesse continente, no famoso velho continente. E a Igreja Adventista da Promessa, pela misericórdia de Deus, ela está aqui. E aí a Junta de Missões, com a presença da diretoria geral, vieram aqui, viram o trabalho que o Espírito Santo tem realizado e perceberam que daria para fazer por meio de um estudo sério, como eles fizeram, que daria fizeram um escalonamento financeiro, como eu disse, chegará no final esse escalonamento em junho de 2023. Por isso que eu falei que em julho a Igreja de Setúbal já estaria autossustentável financeiramente, para poder investir na igreja na Espanha, a ponto de termos um novo missionário lá. Ou seja, nós já temos lá a presença do pastor Márcio lá na Inglaterra, teremos a presença do pastor Arley na Espanha, e a gente está aqui em Portugal. Esses movimentos todos que o Espírito Santo fez nos últimos anos é que tem proporcionado à igreja a ter essa confiança de fazer esses movimentos, investir na Espanha, apoiar o trabalho na Inglaterra e quem sabe outros projetos, né? Quem sabe um dia na França, onde nós temos família, porque a gente também atende famílias da Suíça, famílias da França. Agora mesmo eu devo ir na Alemanha a pedido de 3 famílias, apresentar criança, orar, ministrar ceia lá para as pessoas. E todo esse movimento, pastor Júnior de mais irmão, fez com que a Igreja de Portugal, que é considerada na Europa, na IAP, a igreja sede, o movimento, vamos dizer assim, primeiro, que ganhou um pouquinho de densidade, é essa igreja que Deus está usando no movimento promessista para ser uma espécie de mãe. Aquele exemplo de Jesus que diz que ele era como uma galinha que sabe proteger seus pintainhos e dá alimento para ele. A Igreja de Setúbal tem. Para isso ela está trabalhando muito, atendendo famílias, discipulando pessoas, muitos discipulados, pastor Júnior, a gente está fazendo aqui nas casas, tendo acesso aos portugueses, estudando muito o Evangelho, treinando, por exemplo, novos diáconos, novos presbíteros, lideranças novas. Pra você ter uma ideia, eu estou com mais de 30 jovens na Igreja de Setúbal. No lugar que nós congregamos lá é uma cozinha, tipo o cenáculo, quando o Espírito Santo desceu, uma cozinha, não é o lugar ideal, e não cabe mais, né, porque o Espírito Santo tem mandado. E então nós logo precisaremos, Deus vai ter misericórdia. Hoje nós não temos, mas Deus dará condição, pela fé eu acredito,
um lugar maior, porque os irmãos já estão pedindo. Então, ela irá ficar, em nome de Cristo, autossustentável financeiramente e também em termos de liderança habilitada. E para isso, pastor, ela gerará filhos, e eu espero que ela gere filhos, por exemplo, no Porto, que é a segunda maior cidade, como eu falei, de Portugal. Nós já estamos trabalhando para isso silenciosamente, em oração, sem fazer barulho, porque eu não gosto disso, porque a gente tem que ter muito pé no chão, né? De repente eu falo, aí de repente passam 2 anos, não acontece, mas nós estamos de fato trabalhando na presença de Deus para ter uma igreja no Porto. E essa igreja de Setúbal, ela é a mãe. Ela será, em nome de Cristo, a mãe. Para isso eu tenho que ter liderança para me ajudar, preciso ter recursos, mas principalmente preciso ter pessoas com o evangelho na mente, porque senão só é movimento que pode dar alegria para uma denominação, mas não para o céu, não para o reino de Deus. E por isso que a gente trabalha muito com o discipulado, mas muito discipulado. É a Bíblia aberta o tempo inteiro nas casas, tá? E Deus está abençoando. Eu diria para você, sem exagero, que Deus tem abençoado essa obra. Graças a Deus, pastor. A minha pergunta é seguinte: você de alguma maneira já lançou luz aí. Olhando para frente, né? O Senhor nosso Deus, por sua graça e misericórdia, nos conduziu até este momento, né? Nos proporcionou grandes alegrias, nos concedeu vitórias em meio, né, a todas as dificuldades de pandemia, as questões que envolviam, né, as finanças. Deus, por sua graça e misericórdia, Ele usou vidas aqui no Brasil, regionais, né, da Igreja da Promessa no Brasil, que sempre apoiaram. Então, o Senhor nos concedeu graça e nós chegamos até aqui. Pastor, daqui para frente agora, que mensagem, né, o Senhor deixa para os nossos irmãos, irmãs, amigos que participam do boletim missionário? Nós já lançamos luz falando que estamos buscando, né, a consolidação desse trabalho, mas existe um caminho que nós vamos ter que seguir ainda pela frente. Por favor, aproveite este momento aqui que nós já vamos ter que finalizar, né? Esta primeira série, ela é um pouco mais curta, nós temos programas um pouco mais enxutos, mas não posso deixar passar essa oportunidade. Compartilhe, deixe essa palavra, ao mesmo tempo, uma palavra assim, de ânimo, de fé, de esperança para os nossos irmãos, e ao mesmo tempo trazendo também esse olhar para frente. O que efetivamente nós temos buscado, né, temos orado, buscado diante de Deus e temos trabalhado, pastor, por gentileza, com relação a esse projeto. Em primeiro lugar, se o meu companheiro, o pastor Júnior, me permite, e os demais irmãos aqui do Boletim Missionário, eu queria primeiro agradecer aos líderes da Igreja Adventista da Promessa, não apenas da diretoria geral e da Junta de Missões, mas também estender essa gratidão aos líderes da Junta Geral, que são os líderes das convenções regionais. Eu sei que, quando eu digo eu sei, não é com arrogância, é pela experiência que tive, que Deus me permitiu ter na nossa igreja amada aí no Brasil. Eu sei que não é simples disponibilizar dinheiro para a Europa, porque a visão, até normal, é de que é um continente rico e que não precisa tanto desse tipo de investimento, até porque a igreja já investe há muitos anos aqui na Europa. Por isso que eu agradeço a Deus pela sensibilidade espiritual que vocês tiveram em prolongar esse investimento, deslocando por mais alguns anos para a Espanha. E eu tenho certeza que Deus usará o pastor Arley e sua família. Para isso ele tem a minha oração e o que eu puder fazer para ajudá-los. Porque eu sei que lá, pela graça do Senhor, eu digo que eu sei pelo que eu vivi lá. Tem pessoas, pastor Júnior, irmãos que estão ouvindo o boletim, pessoas espanhóis, colombianos, porto-riquenhos, paraguaios, argentinos, brasileiros, ávidos, com sede da palavra na Espanha. E eu agradeço por esse investimento que vocês estão perdurando, vocês estão esticando para lá. E aqui em Portugal,
eu tenho muita esperança de que nos próximos anos, eu acredito que daqui uns 2 a 3 anos, a gente, quem sabe, não consegue consolidar essa igreja de Setúbal em todos os aspectos, ela ficar mesmo autossustentável, com o mínimo de segurança, independente de brasileiro voltar para o Brasil ou não, ou de guerra, que ela se torne uma igreja de fato sólida, e a ponto de gerar um filho, por exemplo, numa igreja no Porto. Eu acredito que dá nos próximos anos, pastor, 3, 4 anos, a gente ter no mínimo 2 igrejas em Portugal. Como a gente tem muitas famílias na região, porque entre Setúbal, irmãos, e Lisboa, que é a capital, é a diferença de 30 quilômetros. Então, tem muitas famílias na região, entre Setúbal e Lisboa, em lugares chamados Almada, e na região de Lisboa, arredores, como Cascais e outras localidades que eu visito, que eu faço discipulado com esses irmãos. Então, tem um movimento que vai ganhar configurações de comunidades, inevitavelmente. Não dá para eu falar nada além disso, mas pela fé e com base na realidade, eu digo que se Deus tiver misericórdia da gente, como Ele sempre tem, e me der saúde com a minha família, os companheiros e companheiras aqui da Igreja de Jesus de Setúbal, que sempre me apoiaram, a maioria, nós vamos prosseguir. O futuro é de esperança, de alegria, de uma Igreja Adventista da Promessa que poderá gerar muitas filhas, inclusive atendendo, como eu disse, não só aqui em Portugal, mas também outras famílias, como na Alemanha, repetindo só para não esquecer, Suíça, Inglaterra, Irlanda, França, que eu atendo essas pessoas. De vez em quando eu viajo para a França, de vez em quando eu vou na Suíça, e agora devo ir na Alemanha. Então é assim a obra é boa, pastor Júnior. Eu agradeço muito a confiança e peço que os irmãos não deixem de contribuir. Por favor, não deixem de contribuir, acreditem, e espero que Deus dê oportunidade para muitos de vocês virem aqui. Quem tiver condição, venha passar as férias, e ao chegar aqui, não deixe de vir à igreja. Venha aqui à igreja, venham ajudar a gente, venham ver a obra que o Espírito Santo tem realizado. Vocês vão ter muita alegria no coração de vocês, eu digo isso para a glória de Deus. Pastor Lima, muitíssimo agradecido por esse tempo tão especial, né, diante de Deus e servindo a igreja, aos irmãos, irmãs, amigos em Cristo Jesus. Que o nosso Senhor continue lhe abençoando, lhe conduzindo ao lado de sua família e que vocês possam participar, nós, enquanto igreja, possamos participar de uma grande e gloriosa colheita, na presença do nosso Deus, neste campo missionário, no velho continente, este campo que tanto necessita da palavra gloriosa de Cristo Jesus. Minha gratidão a você, nossa estima, nosso abraço, saudação a todos os familiares, irmãos e irmãs em Cristo, da nossa amada IAP Setúbal e também de Portugal. Até a próxima, meu querido. Até a próxima, muito obrigado, pastor Júnior, e peço a oração. A oração de vocês é imprescindível, porque aqui eu luto, como qualquer lugar do mundo, contra os principados e as potestades. Secularização na veia, incredulidade, o nível de compreensão da moralidade cristã aqui é totalmente diferente de qualquer lugar, muita homossexualidade masculina, feminina, ateísmo de todos os naipes. Então peço, não se esqueçam de orar. Aqui a batalha espiritual é feroz, mas não tem ninguém mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus é poder. Muito obrigado, um beijo a todos vocês. Um abraço, pastor. Até a próxima. Deus continue lhes conduzindo e lhes abençoando. Irmãos e irmãs, amigos em Cristo, você está no Boletim Missionário da Junta de Missões e nós vamos agora ao momento do desafio missionário. Lucas, em seu Evangelho, escreve no capítulo 8, versículos de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa,
administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Observe essa informação. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena era atormentada por demônios. 7 demônios, diz a Bíblia. Embora não encontremos descrições sobre o seu comportamento antes do seu encontro com Jesus, é certo que ela vagava pelos sepulcros existenciais, sufocada, angustiada, aprisionada pelos laços e cadeias demoníacas. Que situação terrível dessa mulher! Antes de se encontrar com o Salvador, era manietada, desprezada, injuriada, ofendida, indigna, deprimida, desonrada. Vivia acorrentada, amordaçada por forças demoníacas que a possuíam e faziam dela um ser desprezível e abominável. Não tinha domínio próprio, não tinha liberdade para pensar, sonhar, fazer planos, pois vivia o tempo todo abraçada pelo vazio existencial e neutralizada pelas trevas da desesperança e do pavor. No entanto, após seu encontro com Jesus, sua vida foi completamente transformada e a Bíblia diz que ela passou a seguir a Jesus, o Salvador, de perto, fervorosa e piedosamente. A partir do encontro com Jesus, a sua vida ganhou brilho, relevância, importância. Sua vida foi ressignificada. Maria Madalena ganha espaço no Novo Testamento, seu nome e sua história recebem luz do Evangelho de Nosso Senhor e passa, conforme diz as Escrituras, esta mulher a fazer parte da equipe de Jesus, se torna sua fiel e dedicada seguidora e discípula. Após seu encontro com Jesus, Maria Madalena se torna nova criação. Passa a ter uma vida com propósitos, tornando-se mantenedora do ministério de Jesus, inclusive. Essa mulher é abraçada pela esperança, encontra o caminho, conhece a verdade, recebe a vida de Jesus. Por favor, gravem isso. Sendo transformada por Cristo Jesus, Maria Madalena passa a viver em missão. Creia, o encontro com Jesus sempre vai resultar em uma completa transformação. Jesus faz tudo novo, realiza o impossível, faz milagres, transforma vidas e situações. Você já se encontrou com Cristo Jesus? Jesus já é o teu Senhor? Renove o seu compromisso de viver em missão. Você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador e Senhor? Faça isso agora, no poder do Espírito Santo. Tenha sua vida completamente transformada e venha participar da equipe de Jesus. A propósito, participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho de Jesus e da manutenção dos projetos missionários no exterior. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, as contas da Junta de Missões para transferências e depósitos. Se não puderes fazer a tua oferta pelo sistema, fale com os tesoureiros da igreja. Não fique de fora. Ajude no cumprimento da missão de Cristo na terra. Ao orar por missões e pelos campos missionários, apresente também os países e os cristãos perseguidos da janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e participe conosco das intercessões. Que a vida e a paz de Jesus seja sobre você.